Eu fiz um vídeo há um tempinho atrás, que eu vou deixar aqui pra você, em que eu falava sobre 3 coisas do nosso dia a dia que acabam estressando a gente e que às vezes a gente nem se dá conta. E eu quero falar hoje de uma 4ª coisa que, apesar de pontual, está acontecendo agora, que é a proximidade das eleições. Eu queria saber se você já se deu conta de quanto o envolvimento passivo ou ativo nessa proximidade das eleições, nesse fla-flu que virou o país, nesse Corinthians e Palmeiras que virou o país, tá estressando você e impactando diretamente na sua recuperação. No fim do vídeo, prometo explicar este cenário com o tema caos e você vai entender o que eu tô fazendo no meio de caixas. Se você não mora em Marte, você com certeza está acompanhando a briga entre 3 times, vamos dizer assim, políticos entre a população brasileira, que são as pessoas que estão na direita radical, olham para o pessoal que é da esquerda radical e fala, gente, essas pessoas estão loucas? E aí o pessoal da esquerda radical que olha para o pessoal da direita radical e fala, gente, essas pessoas estão loucas? E as pessoas que não são nem de uma ponta nem de outra, que estão ali no meio, procurando um candidato que não seja nem radical de direita e nem radical de esquerda. Essas pessoas olham para os 2 lados e falam, essas pessoas estão loucas? E quando você começa a observar a reação das pessoas, as ideias e convicções das pessoas, o entendimento da situação das pessoas, o envolvimento delas em cada uma dessas partes, você percebe, se você conseguir observar isso de fora, você começa a perceber como isso estressa todo mundo. E às vezes a gente se envolve, ou às vezes acompanhando, fica com medo, e acaba se estressando por uma coisa que não tem porquê. E é isso que a gente precisa aprender a fazer na nossa vida pra gente se recuperar do burnout. Eu tenho falado isso ultimamente aqui muito porque é um insight que me ocorreu faz razoavelmente pouco tempo. O insight de que se o seu corpo colapsou por excesso de estresse, enquanto você continuar alimentando o seu organismo com estresse, ele vai continuar reagindo da mesma forma, vai continuar doente. Não adianta você ir ao médico, tomar remédio, mudar toda a sua alimentação, fazer meditação, e se você não tirar o estresse da sua vida. Aí você fala, mas é impossível tirar o estresse totalmente da minha vida. Tudo bem, é impossível tirar o estresse totalmente da nossa vida, até porque tem uma parte do estresse que é até benéfica a gente, assim como a ansiedade. O que a gente não pode é ficar no mesmo nível de estresse e ansiedade que levou a gente a passar do limite, nesse nível da gente chegar a ficar doente. Então as eleições, na verdade, é o assunto que mais está mobilizando as pessoas atualmente, serve como um exemplo de como a gente deve analisar as coisas a partir de agora, para administrar melhor essa geração de estresse da nossa vida, para ir treinando a nossa mente, para ir baixando cada vez mais essa bola, para que a gente possa ir se recuperando e vivendo com mais leveza a partir daqui. Porque não é uma mudança de hábito que a gente vai fazer agora para sarar e depois volta a ser como sempre foi. Não é. Isso é que nem dieta. Você faz a dieta 2 meses, emagrece e aí fala, uhul, emagreci, posso comer tudo. Você vai engordar de novo. Mesma coisa com o estresse. Ah, eu consegui baixar o estresse, consegui me recuperar, uhul, vamos continuar a vida com o mesmo trabalho, lidando com as pessoas, com a vida, com o emprego, comigo mesmo, com o meu relacionamento da mesma forma. Você vai ficar doente de novo. Então eu acho, o que eu tenho ouvido muito de algumas pessoas é a respeito do medo da situação, no que isso vai impactar a vida dela. E essa ansiedade gerada por esse medo aí, faz com que ela já preveja um cenário negativo para a vida dela. Então, se você tá numa ponta, você olha a outra e fala, e se eles ganharem essa eleição? Como vai ficar o país? Putz, aí pode ser que aconteça tal coisa, tal coisa e tal coisa, e eu vou ter essa dificuldade essa. Ai, meu Deus, e não sei quem falou que se o fulano ganhar, vai mudar para Portugal, e o outro falou que daí vai ter revolução na rua, e aí você começa a ficar num nível de estresse, porque o estresse, gente, é isso, é essa sensação de impotência que a gente tem, de ver uma situação que a gente se sente ameaçado ou desconfortável, e a gente não vê segurança, e a gente simplesmente não consegue entender o que a gente pode fazer para sair daquilo. E às vezes a gente não pode fazer nada para sair daquilo. O que a gente precisa aprender é a ver nossas possibilidades. Então vamos dar um exemplo.
você tá prestes a aceitar um emprego. O que você pode pensar? Será que esse emprego vai ser legal? Será que eu vou ter estabilidade? Ou será que eu vou repetir as coisas que me deixavam estressada no meu emprego anterior? E se eu tiver um chefe que nem era aquele fulano que fez tal coisa? E se meus colegas não colaborarem comigo como era naquele outro lugar? E se eu não tiver dinheiro pra almoçar lá? E será que eu vou ter que levar almoço? Será que as pessoas vão achar ruim? E onde que eu vou parar o carro? Será que tem lugar pra parar o carro? Ou então eu vou ter que ir de ônibus? Será que tem ônibus que passa lá? E será que é seguro? Chega uma hora que você tá quase torcendo pro emprego não dar certo. Porque você tem tanto medo de tanta coisa que pode acontecer, que você vai se sentir aliviado se aquilo não der certo. Se você puder ficar em casa, você continua numa situação ruim de estar sem emprego, ou de não poder mudar de emprego, mas um lado de você fica aliviado, porque você não vai precisar encarar aquele monte de coisa que te dá medo. Você não vai precisar provar pra todo mundo que você é bom de novo. Você não vai precisar achar saída pra não sei o que de novo. Você não vai precisar chegar num lugar em que você não conhece, não sabe nem onde é o banheiro, como é que você vai se virar. Dá um alívio em algum lugar de você. Só que isso te estressa. Porque você tá fazendo, na verdade, uma enorme sabotagem na sua vida pra continuar na mesma situação em que você está e que tá ruim. É aquele negócio da zona de conforto. Às vezes a situação tá ruim, mas a gente se sente seguro nela, porque a gente já sabe quais são os problemas. Então, você, sem perceber, faz de tudo para continuar naquela situação ruim. E isso te impede de melhorar a sua situação ao longo da sua vida. E essa situação ruim que não muda também te estressa. É por isso que a gente tem que ir pra terapia, porque é esse tipo de coisa que a terapia ajuda a gente a entender. Então, quando a gente fala em eleição e a gente vê esses 3 times brigando entre si loucamente, cada pessoa, independentemente da posição que tenha, olha pro lado oposto e fala: gente, e se eles ganharem? O que vai ser da minha vida? Só que você percebe que é uma situação que você não pode evitar, que alguém vai ganhar, alguma coisa vai acontecer. Então tem muita gente que tá falando assim: o meu candidato ganhar, ótimo, porque daí eu vou ter um país melhor e ufa, vou poder viver minha vida e vai ser melhor e eu vou me estressar menos e vai ser tudo bem. E a outra metade fala: ah, meu Deus, mas e se... A outra metade da gente, né? E se o cara do outro lado ganhar? Putz, mas aí vai ser complicado, porque... E aí você fica nesse estresse de não poder fazer nada a esse respeito e ainda por cima está antevendo as piores coisas que podem acontecer, o pior cenário possível para sua vida. É isso que a gente precisa parar de fazer. Aí você fala assim: ah, então eu preciso ignorar essa eleição e ser totalmente alienado. Não, porque ser alienado também vai te estressar. Porque você vai voltar para aquele lugar onde você se sente completamente impotente. A pessoa que mora num prédio não frequenta a reunião de condomínio. Ela precisa sempre acatar a decisão dos outros. E quando for contra o que ela acredita, além dela ter que fazer uma coisa em que ela não acredita, ela ainda fica com aquela sensação de: eu nem tentei argumentar o que eu acho. Eu nem tentei mudar. Porque uma coisa é você tentar mudar e não conseguir. A outra é você não tentar. São níveis de estresse diferentes. E não tentar é um nível de estresse muito maior. O que a gente precisa aprender é a lidar com as consequências das coisas, independentemente do que elas sejam, para que a gente consiga viver com mais leveza, para que a gente consiga tirar esse estresse, essa agonia, essa angústia da vida. É a arte de esperar acontecer para ver como você vai lidar com aquilo. Ao invés de você ficar pensando agora: meu Deus, como vai ser se o outro lado ganhar? O que pode acontecer? Ficar pirando no que você deveria fazer se acontecesse tal coisa. Você ficar pensando em como você vai se defender de uma coisa ruim que pode acontecer na sua vida. Espera pra ver. Faz a sua parte. Você acredita em qual lado? Então, você faz o seguinte: você pode ir pra rede social, falar o que você acha, você pode participar de alguma manifestação que você ache relevante a sua presença, você pode tentar argumentar com os seus amigos mais próximos, mas sem bater boca, sem partir pra ignorância. E principalmente, sem ficar remoendo depois o que você ouviu. Eu sofri muito tempo da minha vida com uma coisa que eu não percebia que eu fazia. Eu ficava inconformada quando as pessoas não concordavam comigo, quando era um assunto para onde eu estava levando evidências. Então, por exemplo,
acho que isso nunca aconteceu porque eu comia açúcar pra caramba, mas vamos dizer que em determinado momento eu tivesse descoberto os malefícios do açúcar no nosso corpo, porque o meu médico explicou por que eu deveria parar de comer açúcar, eu pesquisei e cheguei à conclusão que realmente ninguém se beneficia com açúcar. Aí eu encontro uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, ou seja, uma pessoa que teve já tempo de entender se eu sou uma pessoa sensata ou não na opinião dela. E descubro que ela também teve a recomendação do médico para cortar o açúcar porque ela tá com um problema de saúde. Aí eu falo, olha, aconteceu tal coisa comigo, meu médico falou tal coisa, eu entendi tal coisa, olha essa matéria, olha esse link, olha esse site, olha que legal, isso aqui. A pessoa vê tudo isso e fala assim, ah, não, eu vou continuar comendo, que acho que não tem nada a ver. Gente, eu ficava enlouquecida. Eu não largava esse osso enquanto a pessoa não falasse, para, eu não vou fazer isso. Eu ficava indignada, eu ficava pensando como é que eu podia convencer a pessoa, cada coisa que eu visse que fizesse referência ao assunto eu mandava pra pessoa, e eu falava, gente, e aí uma hora você para de encher a pessoa, é claro, porque você vê que não vai adiantar, mas eu continuava comigo, eu me ocupava daquilo. Como pode a pessoa não entender? Será que eu expliquei errado? Será que eu deveria ter explicado de outro? Gente, isso ocupava uma energia, um tempo na minha vida, pra nada. Cada um faz o que quer, é isso que a gente precisa entender para baixar o estresse na nossa vida. Cada um faz o que quer, cada um tem o seu nível de consciência, cada um faz a sua escolha. Da mesma forma que se a gente hoje encontrasse com a gente de 10 anos atrás, era capaz de a gente eu ficaria indignada vendo o que eu fazia. Eu achava que eu estava arrasando. Eu não sabia que aquilo ia terminar num burnout. A gente tem níveis de consciência diferentes, em diferentes fases da vida, somos pessoas diferentes, entendeu? Então se você olha pro outro lado e vê as pessoas defendendo um candidato que você acha que seria a pior coisa que poderia acontecer pro seu país, adianta você ficar remoendo, desesperado, pensando em tudo que vai acontecer de errado? Não. Se acontecer, você também não se desespera. Você tem que ser um pouco racional e entender qual é a situação em que você se encontra ali. O que exatamente isso impacta diretamente na minha vida hoje? Que tipo de saídas eu tenho? E aí você vai trabalhando da melhor forma que você puder para viver bem dentro de qualquer situação. A gente se adapta às situações. O que a gente não pode é entender que se não é da maneira como a gente acha que é melhor, é a pior maneira. Não é assim. Isso é o básico do estresse. Além da sensação de impotência, é você, além não, porque tem a vez que eu vou falar, é você esperar que a vida te entregue uma coisa de um jeito que você acha que é o melhor pra você. E aí você não recebe da vida essa coisa do jeito que você achava que deveria ser. E aí tem uma imaturidade nossa de falar, não acredito. Olha o azar que eu tive, olha como eu sou injustiçada. Olha como as pessoas estão se dando bem e eu não. É isso que te estressa. Você fala, olha a situação em que eu fui colocada e eu não tenho o que fazer para sair daqui, porque eu sou um infeliz, um azarado, sou vítima das coisas. É isso que estressa. Então você tem duas escolhas aqui, considerando todo esse processo de campanhas eleitorais, da eleição em si e do governo do novo presidente, que pode ser o seu candidato, pode ser o candidato que você mais abomina. Uma vez consolidada a vitória do candidato que você abomina, por exemplo, que seria o pior cenário que a gente pode pensar para você, o que exatamente você pode fazer agora? Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar pondo fogo em pneu, não adianta ficar xingando quem votou no cara. A prioridade da sua vida é você. O que você precisa fazer? O que você pode fazer hoje para viver bem, da melhor maneira que você pode, dentro daquela situação? E é a mesma coisa que você tem que fazer se ganhar o candidato que você apoia. Qual é a situação hoje e o que eu posso fazer com a minha vida para que eu viva da melhor forma nessa situação que a gente está? Seja boa, seja ruim. Você entende? Esse é o pensamento que a gente sempre precisa fazer. O que você pode fazer hoje para viver da melhor forma na situação em que você está? O que você pode fazer hoje para conseguir o melhor tratamento para a sua recuperação do burnout na situação que você tem? O que você pode fazer hoje para fazer a melhor terapia, para tratar a sua recuperação de saúde mental e a sua mudança de padrão de pensamento, na situação que você tem hoje, para ajudar a sua recuperação de burnout? O que você pode fazer hoje para ter alguma renda
para custear o seu tratamento e as suas contas, seus gastos básicos, dentro da situação que você tem hoje, do limite que o seu corpo tem hoje, para resolver a sua situação de dia a dia. O que você pode fazer hoje para resolver os conflitos que você tem com a sua família, que talvez não acredite muito no que você tem, talvez não te apoie o quanto você gostaria, para que você consiga ter a sua independência, a sua tranquilidade, a sua segurança, para se recuperar com a situação que você tem hoje. Todos os assuntos a gente deve tratar assim. Então, ao invés de ficar desesperado porque é o assunto que todo mundo está falando, que está gerando barraco no Facebook, que você liga a televisão e é o que aparece, você abre qualquer site da internet e é o que aparece, você tem duas escolhas. Ficar morrendo de medo que o outro candidato ganhe, que o país vire um caos que todo mundo está prevendo, que tudo de mal aconteça, que você já tá estressado e ainda vai ter que aguentar tal coisa, que você já tá fudido e ainda não vai ter dinheiro, que você, ai meu Deus do céu, não vou poder sair não. A outra escolha que você tem é de falar assim, ok, vou fazer minha parte, eu acredito no candidato tal, eu vou tentar conscientizar as pessoas que estão à minha volta, porém respeitando se elas acharem o oposto de mim ou diferente de mim. Não vou bater boca, eu não vou entrar na vibração delas, eu não vou levar o lixo emocional e a falta de terapia delas pra mim. Eu vou fazer a minha parte. No dia da eleição, vou votar no candidato que eu acho que deve ganhar. E a partir daí, quem ganhar, seja o meu candidato ou seja o outro, eu vou pensar o que eu posso fazer pra minha vida ser o melhor que ela pode ser dentro daquela situação. É o que eu tenho que pensar hoje, é o que eu tenho que pensar amanhã, você entende? Independe de quem vai ganhar a eleição ou não. Independe de que trabalho você tem ou não. Independe de que namorado, namorada, família você tem ou não. Independe da sua situação financeira. Sempre o pensamento tem que ser o que eu posso fazer hoje. Escreve num papel se você tiver dificuldade em ver a situação. O que eu tenho hoje de bom na minha vida? O que eu tenho hoje de ruim na minha vida? O que eu posso fazer hoje para manter o que eu tenho de bom e mudar o que eu tenho de ruim na minha vida? Quais são as minhas saídas? Quais são as minhas opções? Quais são as minhas possibilidades? A quem eu posso recorrer? Que tipo de ajuda eu posso ter? Que tipo de recurso eu posso lançar mão? Que tipo de coisa eu preciso achar aqui na internet para facilitar a minha vida? Que tipo de coisa eu preciso perguntar para as pessoas para ter novas ideias? Reclamar e ficar com medo te dá essa sensação de impotência que faz com que você não saiba lidar com nenhuma situação. Vamos fazer um esforço para mudar a nossa forma de se relacionar com a vida, para tirar o estresse da nossa vida? Eu falei que eu sofri muito tempo ficando indignada com o que as pessoas acham, né? Aos poucos eu fui mudando, eu ainda não sou 100%, eu ainda fico indignada com algumas coisas, mas pelo menos eu fico indignada pouco tempo. Então a pessoa acha diferente de mim, eu já argumentei o que eu achei que era relevante, a pessoa não mudou de opinião. Assim como ela já argumentou, eu também não vou mudar de opinião. Ok. A gente tem que respeitar a opinião dos outros. A vida é assim. A vida é constituída de pessoas que pensam diferente. Pro bem e pro mal. Não vai conseguir que todo mundo pense o que você pensa, que todo mundo faça o que você acha que deve ser feito, que todo mundo te ajude da maneira como você esperava. São pessoas diferentes, loucamente diferentes. Vamos aprender com as coisas boas delas e vamos aprender com as nossas coisas boas diante das coisas ruins delas. Isso vale pra tudo. Então não cai nessa armadilha de ficar pensando os piores cenários políticos, de entrar na vibe de quem tá prevendo altas desgraças se o lado oposto ganhar. Não entra nessa energia de ficar batendo boca, fazendo barraco, brigando com as pessoas que pensam diferente de você, por mais indignadas que elas te deixem. A prioridade da sua vida é você deixar de ter estresse para poder se recuperar. Nada vale mais a pena do que isso. Nada. Então, se alguma coisa está te estressando, pensa o que você pode fazer para mudar aquilo para você se sentir bem. Tem que pensar em você, o que é bom para você. Não entra na vibração dos outros. As pessoas entram muito na vibração dos outros. Tá todo mundo discutindo, eu vou discutir também. Tá todo mundo me alfinetando pra eu dar minha opinião, eu vou ter que dar minha opinião, e aí tem que aguentar quem não é da mesma opinião. Gente, não, você não tem que fazer nada, você tem que fazer o que você precisa pra se sentir bem e pra viver bem. A prioridade da sua vida é você. Eu tenho filhos. A prioridade da sua vida é você, porque você só vai ser um bom pai ou uma boa mãe pro seu filho se você estiver bem. Entende?
A prioridade da sua vida é você. Não entra na energia dos outros, não entra na falta de terapia dos outros. Tenta se equilibrar, é assim que você vai conseguir tirar o estresse da sua vida e se recuperar. Agora eu vou explicar o cenário caótico. Daqui uns 3 meses, mais ou menos, eu vou mudar para outro apartamento. E eu tenho um limite muito baixo por conta da forma como o meu sistema nervoso central está funcionando. A fadiga em si, ela não é mais tão perceptível no nível de eu me sentir exausta. Mas o movimento que eu faço durante o dia impacta diretamente na minha capacidade de dormir à noite ou não. Então, se eu der uma volta no quarteirão andando, eu vou demorar 5 horas para conseguir pegar no sono. É uma coisa maluca, meu médico entendeu, ele me explicou, eu entendi, mas não o suficiente para conseguir te contar. Mas enfim, de novo, meu caso é fora da curva, ele foi um pouco pior do que a média. Ele foi bastante pior do que a média. Não leve isso em consideração como é assim que funciona o burnout. É assim que funciona o burnout da Roberta, ok? E aí você pensa assim, como é que uma pessoa com essa limitação de movimento vai conseguir fazer uma mudança? Foi a pergunta que eu fiz para mim. E aí é o que eu acabei de falar. A gente tem que se adaptar aos nossos limites e ver como a gente pode fazer para ter o melhor que a gente pode da nossa vida no momento, nas condições que nós temos. Eu comprei uma série de caixas usadas, este rolo de plástico bolha gigante que tá atrás de mim, para que ao longo desses 3 meses eu vá embalando as minhas coisas num ritmo que me permita continuar vivendo bem, ou entre aspas bem, o melhor que eu consigo dentro da minha situação de saúde física do momento. Então vai ser um ritmo ridículo, que deve dar aflição nas pessoas, do tipo, vamos embalar 2 caixas por semana, no máximo. Vai ter semana que eu vou embalar uma, vai ter semana que eu não vou embalar nenhuma, mas vai ter semana que eu vou conseguir embalar 3. Então eu vou começar pelas coisas que eu não uso tanto e até chegar nas roupas e nas coisas da cozinha. Daqui 3 meses eu vou ter conseguido embalar tudo que tem dentro da minha casa sem colocar em risco a minha recuperação. E é bom porque eu vou até usar isso como uma avaliação ali do meu limite, porque conforme você vai melhorando, você vai aguentando mais e aí a gente vai sabendo avaliar melhor, até pra contar pro médico, mas pra gente se sentir como estou melhorando, ou não estou melhorando, alguém me acode, pelo amor de Deus. Tudo tem seu lado bom, gente. Então você fala assim, putz, mas você vai ficar morando nessa favela 3 meses? Vou. Vai ficar cada vez pior, vocês vão acompanhar, porque basicamente esse é o único ponto que eu vou conseguir continuar com uma luz decente pra gravar os vídeos. E esse é o canto que eu elegi pra fazer o QG da favela. Então vocês vão acompanhar aqui a evolução do caos dentro da minha casa. Mas eu tô no meu ritmo. Eu tô fazendo o melhor da situação que eu posso. Tô sem saúde, tô sem grana, preciso mudar. Então nós vamos pensar como é que nós vamos fazer pra fazer da melhor forma possível pra mim, porque a prioridade da minha vida sou eu. É assim que a gente tem que aprender a fazer. Ah, mas você tá falando isso porque você já tá tirando de letra. Ah, super não. Se eu tivesse tirando de letra, tava aqui muito felizinha da minha vida. Mas tô muito felizinha da minha vida porque eu consegui melhorar muito a minha relação com esse tipo de coisa. Em relação à ansiedade, em relação ao estresse, eu realmente consegui diminuir bastante coisa e a gente vai vendo a diferença no nosso bem-estar de uma maneira geral e o impacto que isso tem na nossa recuperação, tirar o estresse da vida. Então assim, independentemente de quem é o seu candidato, independentemente se você tem que fazer mudanças concretas ou virtuais na sua vida, faça o que você tem que fazer para que você consiga viver bem e com o menor nível de estresse possível, porque só você pode fazer isso e é só isso que vai fazer com que você consiga se recuperar.